É interessante nós notarmos que no final de semana de hoje, nós iniciamos a leitura de João. Nós que estamos no ano de São Marcos, nós que estamos acompanhando semanalmente a leitura de Marcos. A igreja agora interrompe Marcos e nos apresenta João. Por alguns domingos, necessariamente por 4 domingos, o mês de agosto praticamente inteiro, nós leremos o Evangelho de João, com exceção do penúltimo domingo de agosto, que é o dia da Assunção da Virgem Maria aos céus, e ali então nós leremos São Lucas. Mas, tirando essa exceção, todos os domingos leremos esse belíssimo e profícuo capítulo 6, onde Jesus nos mostra o discurso do pão da vida. Nesse domingo de hoje, nesse final de semana, nessa noite, Jesus nos alerta, talvez não para a Eucaristia. Sim, Jesus vai falar sobre a Eucaristia, mas aqui no dia de hoje, Jesus não está falando propriamente da Eucaristia. Jesus dá um passo atrás, nos convida para que nós tenhamos uma disposição para receber a Eucaristia. E as leituras, a liturgia de hoje, ela é magnífica. Nós víamos na primeira leitura uma disposição do coração. Então, mais do que uma doação que o profeta fizera, foi uma partilha. Porque aqui já abramos um parênteses. Doar é dar. Partilhar também é dar. Mas tem uma conotação diferente. Aquele que doa é porque está sobrando. Aquele que doa é porque tem de sobra. Aquele que doa dá simplesmente por dar. E nem sempre, não necessariamente, é por generosidade. Não. Me deu vontade de dar, eu vou lá e dou. Então fiz uma doação. Agora, partilhar é dar, mas é totalmente diferente. Partilhar é eu saber dar aquilo que eu tenho e que eu necessito, mas por amor a, no caso Deus, por amor a Deus, eu partilho com o outro. Por isso que na leitura terminava dizendo: aqueles que dão, não faltará. Percebam que Eliseu leva pães de cevada. É um dado interessante. No Evangelho, Jesus multiplica os pães de cevada. Ora, por que não pão de trigo? O que está por trás de tudo isso? O meu professor de teologia joanina, ou joaneca, né? A teologia de João, ele dizia da seguinte maneira: debaixo desse angu tem caroço. Pois bem, então debaixo do pão de cevada
tem um porquê. Cevada é um grão, é um cereal, sim. Mas a cevada é que produz a fermentação. O trigo não. Não necessariamente. Cevada é muito mais barato do que o trigo. Então, tanto Eliseu como no Evangelho, nós já vamos chegar lá no Evangelho, os pães eram de pessoas humildes. Somente os ricos tinham pão de trigo. O pobre tinha pão, mas de cevada. Cevada, esse cereal, esse grão, ele resiste ao calor, ao inverno e à seca. O trigo não. Então aqui, ainda dentro do parênteses, nós já vamos colocando nós. Talvez nós passamos por frio. É claro que o frio aqui não é a temperatura amena. O frio aqui não é simplesmente os termômetros que mostram abaixo de zero. O frio aqui é a alma fria, a alma gelada, a alma que não tem importância ou não procura importância com o próximo, a alma que está fragilizada, a alma que não tem mais um coração que bate, a alma que simplesmente no lugar do coração tem uma pedra, não se sensibiliza com os demais. Também a seca, não é a seca de não chover, não, é a seca na fé. Vive, mas não vive, vegeta. É um morto vivo, é mais morto do que vivo. A pessoa está viva biologicamente, morta espiritualmente. Mas também ela aguenta o calor do Espírito Santo. Mas não está disposto ou disposta a pagar o preço do calor. Não está disposta a seguir os passos do fogo que queima, mas não se consome, que arde, mas torna intacto. Aquele fogo que os meus olhos veem, mas não os olhos simplesmente da face, os olhos do interior. Então a liturgia de hoje, ela nos mostra esse olhar de ver, aí agora feche parênteses, voltemos para a homilia, esse olhar de como nós estamos comungando, como que nós estamos recebendo Jesus na palma da mão. Não é um pãozinho, não é simplesmente uma coisa, mas é o próprio Filho de Deus, o próprio Deus. É assim que talvez muitos não compreendem o mistério da encarnação, do nascimento. Quando nós olhamos para o nascimento de nosso Senhor, vemos que uma criança nasceu em Belém, mas somente aqueles que têm os olhos da fé veem que não é uma criança, é o próprio Filho de Deus, que nasceu no estábulo. Assim, é aquele que vê João batizar um homem,
Aquele que entra na fila, mas não compreende, é aquele que diz assim: Ecce Agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus. Aquele que é mais do que profeta, aquele que é filho do Altíssimo, é esse que foi batizado. Talvez é por isso que quando nosso Senhor, ele subiu na montanha do Monte Tabor, e ali se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, e aqueles homens, eles ficaram espantados. Eles ficaram espantados porque era um homem que era grandioso. Não era o homem que é Deus. Os judeus, eles olhavam que era aquele homem, se fez Deus. E é totalmente o contrário. É um Deus que se fez homem por amor a mim, por amor a você. Talvez no alto da cruz, é que aí mais tarde o centurião Cornélio, ele compreendeu, verdadeiramente era filho de Deus. Esse é filho de Deus. Então vê que Jesus teve que passar 3 anos para despertar o olhar da fé. É assim que acontece no Evangelho. Os discípulos estão ali, diante de uma multidão. Lembre-se, semana passada Jesus olhou para aquela multidão, era uma multidão que não tinha pastor, eram ovelhas como sem pastor, e Jesus teve compaixão. Então Jesus novamente ergue os olhos e vê uma numerosa multidão. Eles já estavam acompanhando Jesus desde o mar da Galileia, de Tiberíades. Eles vinham acompanhando Jesus. Mas sabe por quê? Eles acompanhavam Jesus porque Jesus lá atrás, se nós voltarmos um capítulo atrás, nós veremos que Jesus, ele fez vários milagres. Inclusive, disse para um paralítico: levanta-te, pega a tua maca, pega o teu leito e vai. Hoje, novamente, Jesus levanta o seu olhar e vê aquela multidão. O Salmo nos dizia que os meus olhos levantem a vós, Senhor, para temer. Então hoje nós precisamos levantar o olhar da fé para compreendermos o que Jesus pede a cada um de nós. E Jesus, ele olhando para aquela situação, para aquele povoario que ali estava, Filipe fala: e aí, Senhor, nem 200 denários ia dar para comprar pão. Aí André, irmão de Simão, toma a palavra e diz: aqui tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Vamos então debruçar nesse versículo. Aqui tem um menino. Algumas traduções falam homem, rapaz, mas não é rapaz e nem homem, é menino, é criança. O verbo é damasion. Damasion significa aquela estatura pequena de um ser. Logo, quem tem estatura pequena é criança, ou anã. Mas aqui no caso era uma criança. Lembre lá em Mateus, no Evangelho de São Mateus dizia: o reino dos céus é dos pequeninos. Lembre agora aqui na leitura de Reis, o pão de cevada.
humilde. Então a criança, ela tem esses dois objetivos, tem essas duas conotações. Ou ela é negativamente para o mundo, ou ela é positivamente para a sociedade. A conotação negativa: a criança é mimada, a criança é birrenta, a criança às vezes é mesquinha, a criança tem ingenuidade. Mas o lado positivo: a criança é dócil, a criança é simples. E talvez aquela multidão, elas não perceberam que Jesus deu para eles e para elas o pão que nutre a alma, porque elas não eram pequeninas. Talvez hoje nós não compreendemos o mistério que celebramos todos os dias, com a graça de Deus, porque nós não somos pequeninos. E isso nos foi roubado lá no paraíso, em Adão e Eva. Adão e Eva era para ser simples, como um pequenino. Mas de tudo aquilo que nós já sabemos, da serpente ter iludido Eva, e Eva ter conduzido seu esposo a pegar, e tudo mais, aquela história que nós já compreendemos, eles perderam a simplicidade e se tornaram ingênuos. Aonde, diante de Deus, eles tiveram medo. É bom demais para ser verdade. Quantas vezes nós dizemos isso, né? Quando acontece algo de bom para nós, e nós dizemos: não pode ser, é bom demais para ser verdade. Alegria de pobre dura pouco. Nós temos sempre jargões, né? Sempre frases feitas. Então nós somos ingênuos, mas não simples. Aquela candura, aquela brancura que nós éramos para ter, para sermos simples, humildes, pequeninos, para ganharmos o reino dos céus, nós perdemos. Então, por isso que o povo, no dia de hoje, eles viram que Jesus multiplicou os pães, mas não entenderam o que é multiplicar o pão. Por isso que São Paulo nos dizia na leitura: eu, prisioneiro de nosso Senhor, exorto-vos, tenha paciência, humildade. E aí São Paulo faz uma lista. Mas aquele que é prisioneiro do Senhor, aquele que é preso, né? Aquele que não está solto, aquele que é livre, que tem um livre-arbítrio, mas no Senhor, aquele que pratica o que o seu Senhor pede, esse sim é livre. Somente esse compreende que o pão não é aquele que Herodes fazia, né? Panem et circum, pão e circo. Então eu fico preocupado com o alimento, mas se eu tenho o alimento da afetividade, tudo bem. Era assim que o povo estava procurando. Eles queriam aclamar Jesus rei, mas eles não entenderam que Jesus não queria saciar a fome do estômago, queria saciar a fome da alma. E por isso Jesus então se retira e vai
para o monte e ali permanece em oração, para que nós compreendamos que a Eucaristia é aquilo que nos movimenta, nos locomove para viver com Cristo, por Cristo e em Cristo. Nós precisamos ser humildes, precisamos ser simples e pedir, como um andarilho na soleira da casa de Deus: Senhor, dê-me pão, dê-me amor. O meu coração não vos ama, mas eu quero vos amar. Então me dê, ou dê-me, o vosso amor. Que no dia de hoje, nesse sábado, nessa liturgia, que nós estamos vivendo o 17º domingo, nós possamos adentrar nesse capítulo 6º, com os olhos aguçados, para nos deliciarmos nos próximos finais de semana. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,